Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HCTR, os waivers aqui que o fundo deu aos seus devedores, eles estão chegando ao fim, a gente está próximo já do fim de 2023 e a pergunta que surge é: será que os devedores vão voltar a pagar quando esses waivers terminarem? Então é importante a gente ver aqui as atualizações que o fundo trouxe sobre seus devedores para a gente saber qual vai ser a capacidade financeira desse devedor em 2024. Além disso, vou trazer algumas atualizações e analisar a DRE. O fundo gerou apenas 28 centavos nesse mês. Isso é preocupante ou não? Os dividendos podem cair ou não? Enfim, a situação do fundo é delicada. Eu entendo quem investiu, quem gosta do fundo, e já adianto aqui no começo que as críticas não são pessoais, são questões técnicas, e você, como investidor, tem que avaliar de forma racional o seu portfólio, a sua carteira, tá? Não se apeguem a nenhum tipo de fundo. Essa aqui é a minha mensagem para hoje. Então, o fundo está pagando 50 centavos por cota, que dá um yield de 0,90 sobre a cota de mercado, né, que caiu bastante, quase 50%, acho que mais até, né? Dá um yield anualizado aqui de quase 12%, e enfim, valor de mercado 1,23 bi, valor patrimonial 2,44. Então é uma queda aqui de 50%. Além disso, liquidez média diária de 6 milhões, um fundo aqui bastante liquidez, né? Bom, highlights aqui do fundo. Então a gestão traz aqui algumas atualizações sobre os seus devedores. Então, Grupo Wish Hotéis tem a melhor taxa de ocupação dos últimos anos. Gramado Parques apresenta temporada histórica com 166 milhões em vendas. O grupo WAM surpreende resultados acima da média e Gramado tem julho recorde. Obviamente, pessoal, que tudo isso aqui é referente aqui ao curto prazo, aos últimos meses. Então a gestão, para quem quiser ler, tá aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, mas é só pausar. E a gestão aqui ela já faz esse comentário. Ainda que os bons números operacionais do mês de julho tenham tem um impacto limitado no curto prazo para os cotistas, são sinalizações positivas para a nossa tese de investimentos no médio e longo prazo. Isso eu concordo, tá, pessoal? De fato, se isso aqui não for um voo de galinha, como o pessoal chama no mercado, ou seja, não é um acaso, um período muito bom e depois volta um período muito ruim, se isso aqui for recorrente, é muito bom, porque a gente tem aqui uma forte exposição, né, nesses devedores, e esses devedores conseguindo reestruturar a sua operação, voltando a ter uma geração de caixa robusta para fazer frente às obrigações, vai ser muito importante. Porque lembrando, pessoal, o waiver não é perdão da dívida, é simplesmente o credor dando um prazo para o devedor. Nesse período ele não paga, depois na frente ele volta a pagar o que ficou para trás, mais o que estiver vencendo naquela época com a taxa. E geralmente, quando você dá um waiver, você pede uma contrapartida. Inclusive, a gestão até mostra isso aqui para gente. E essa contrapartida pode ser, enfim, mais taxa, tá até aqui, ó, aumento na taxa de juros, full cash sweep, que é o excedente ali, já é usado para poder pagar a dívida, participação em comitês, acesso a ferramentas de gestão, empresa, entre outros. O ponto é, com o aumento de taxa, o devedor vai ter que pagar no ano que vem o que ficou para trás, o que estiver vencendo na época, mais aqui uma taxa extra. Então, ele tem que ter um caixa robusto. Então, isso é muito importante. Ressalto aqui que não são todas as operações que tenham aumento de taxa ou alguma outra contrapartida. Tem situação que o credor simplesmente dá um waiver. Eu não gosto, não concordo muito com quando acontece esse tipo de situação. Entendo, porque às vezes você prefere tentar dar um fôlego para o devedor para que ele volte a te pagar, porque aquela garantia não pode ser, talvez não seja suficiente, caso você tenha que acessá-la para recuperar o seu principal, mas aí eu entendo que talvez tenha tido um erro ali no momento da precificação, do pedido das garantias, da taxa, enfim. Entendo, por outro lado, também que é um fundo high yield, então ele vai estar mais exposto a essas situações. Enfim, é uma questão de perfil, é uma questão principalmente de você balancear a sua carteira. Você quer ter um high yield, tenha um high yield, mas tenha também um high grade, um middle risk, enfim, tijolo, outros ativos, renda fixa, tenha de tudo um pouco. Diversificação é o único almoço grátis na Bolsa de Valores, então aproveite. Seguindo então aqui, tese de investimentos, vale ressaltar que ainda estamos sob o impacto dos ativos que tiveram dificuldades em financiar e refinanciar suas operações.
Aqui já é o problema, né? Financia, refinancia, refinancia de novo. A gente vai dar uma olhadinha ali no portfólio. Realmente tem muitos ativos aqui que não estão pagando, tá? E a fim de garantir que as obrigações sejam cumpridas, a equipe de gestão da hectare monitora de maneira muito próxima a saúde financeira de todas as operações que compõem o portfólio do fundo, com o propósito de defender o interesse de todos os investidores, seja pela sustentação do caixa das companhias neste cenário incerto, ou em última instância pela execução das garantias previstas nas operações. Então aqui a gestão deixa bem claro que ela prefere aqui a sustentação do caixa das companhias nesse cenário incerto, ou seja, prefere aqui dar o waiver, tentar recuperar a empresa e, em última instância, vai acessar as garantias. Enfim, quando vocês forem escolher os seus fundos imobiliários, prestem muita atenção na gestão, tá? Como ela atua, qual é a linha de raciocínio. Aqui ele comenta para a gente que o HCTR é o fundo high yield que mais entregou nos últimos praticamente 3 anos, porém a cotação também caiu pela metade, né? Então, enfim, tá aí para vocês refletirem. Ele comenta um pouquinho mais também aqui sobre o grupo Wish, tá? Vale a leitura. Eu destaquei aqui a parte mais importante, que é, apesar do expressivo resultado operacional apresentado no primeiro trimestre de 23, a companhia ainda enfrenta desafios herdados na pandemia. Então a gente vai ter que aguardar aqui o segundo trimestre, o terceiro trimestre, para aí ter uma noção mais clara de como vai ser 24, para saber se essa companhia vai ter condição de arcar com as suas despesas no ano que vem, certo? Bom, chegamos aqui a DRE. Primeiro ponto que eu vejo bastante gente criticando, eu entendo a gestão, eu entendo os cotistas, meu ponto aqui é só para vocês refletirem. O fundo segue, bom, o fundo teve 50% de perda na sua cotação, por diversos problemas, sobreposições, talvez uma precificação errada ali no momento de estruturar a operação, talvez deveria ter sido pedido mais garantias, mais taxas, com certeza ter diversificado mais a carteira, enfim, tudo isso já foi. O ponto é, o fundo vem sofrendo na cotação e no dividendo. Mas a gente pode olhar aqui abril, maio, junho e julho e a gente vê que o fundo vem cobrando as suas despesas normalmente, né? O fundo aqui não fez nenhum tipo de desconto na sua taxa. Eu não estou julgando a gestão só por isso. Nesse momento de mais incerteza, talvez seja o momento que a gestão mais trabalhe, porque, de fato, com as operações redondinhas, você, enfim, faz aquele acompanhamento e está tudo certo. Quando tem aqui problema, que você tem que ir para a assembleia, tem que negociar o waiver, tem que cobrar o devedor, dá mais trabalho. O ponto é que existem outras gestoras, novamente, não estou julgando, aí vai de cada um, que elas enfrentam alguns problemas e elas optam por, enfim, sofrer junto, cortar na carne com o cotista e fazem um desconto aqui na sua taxa de gestão. Um exemplo que me vem à mente é o próprio RBRP, que o gestor entende que ele comprou um bom ativo, o River One, mas talvez ele tenha exposto o portfólio do RBRP de uma maneira muito grande, né, frente aos outros ativos, 40% se não me engano, e o River One ali não conseguiu locar na velocidade esperada, acabou a RMG e prontamente a gestão fez ali o desconto proporcional à porcentagem do RB do River One no RBRP da sua taxa de gestão. Então o cotista lá paga 40% a menos, se eu não me engano é algo assim. O ponto é que aqui a gente não notou esse tipo de atitude. Bom, a gente tem então aqui a DRE contábil e aqui abaixo, de fato, quanto que o fundo gerou. Então, a DRE contábil traz o resultado contábil do fundo sem os efeitos da marcação a mercado dos CRIs. Então, a gente consegue ver aqui, sem a marcação, o resultado contábil 1,7. Porém, aqui abaixo, oh meu Deus, aqui abaixo a gente consegue ver as variações no fluxo de caixa. Então, em julho, o fundo gerou um caixa equivalente a 28 centavos por cota, impactado pela redução do valor recebido de amortização dos CRIs. Conforme mencionamos anteriormente, cada papel possui um cronograma de amortização específico, portanto é natural que esta linha apresente uma volatilidade maior, como é observado nos demais meses. Portanto, a equipe de gestão trabalha com cenários mais conservadores, a fim de manter uma distribuição mais linear ao longo dos meses, de forma a absorver esses efeitos. Eu concordo plenamente com isso. De fato, aqui o fundo gerou 76, depois 34, 48 e 28. O ponto é que a gestão poderia trazer aqui um guidance para a gente num período mais longo, porque se ela tem esse cronograma, e obviamente que ela tem, né, de vencimento dos papéis, ela consegue prever, óbvio que aproximadamente, você pode ter, enfim, alguns engasgos nesse período, quanto que vai render, e aí o fundo, quanto que o fundo deve pagar. Eu acredito que eles vão manter nesse 50%, salvo algumas outras situações. Lembrando, pessoal, fundo high yield,
em regra, ele não tem aqui a correção negativa, tá? Então ele sofre menos com a deflação. Isso é normal, já expliquei isso muitas vezes, o pessoal sempre tem dúvida. Um fundo high grade, a negociação pesa um pouco mais para o lado do devedor, porque ele é um bom pagador. Então ele consegue negociar alguns pontos, dentre eles que em caso de deflação ela vai ser aplicada, porque ele é um bom devedor, então ele consegue negociar isso. O contrário também é válido. Um devedor mais arriscado, não aquele é um mau pagador, mais arriscado, ele tem menos margem para negociar. Ele tem que aceitar o que é posto à mesa, porque ele precisa daquele crédito e ele não tem tanta robustez na sua operação, um pouco mais arriscado. Então, ele aceita essa proteção contra a deflação, tá? Porque isso favorece, obviamente, o credor. Então, tem sempre essa balança. Caminhando aqui para o final do vídeo, a gente consegue olhar aqui, né, a carteira do fundo e ele tem essa legenda aqui, basicamente. Então, o adimplente mesmo é o que está em verde. Deixa eu tirar o grifado. O verde com o checkzinho, que são pouquíssimas operações, se a gente for ver. O que está em verde, eles marcam como adimplente, mas está em waiver. Então, tecnicamente está inadimplente, só que a gestão deu essa carência. Enfim, são formas de ver. O ponto é, adimplente em waiver em negociação e vencimento antecipado não está gerando caixa. Tá? Em negociação pode ser que esteja gerando caixa, mas duvido muito. Então, basicamente aqui o fundo tem boa parte do seu PL comprometido. São poucos casos aqui que estão realmente pagando e o fundo ainda tem posição em outros fundos que também não estão gerando renda, que estão aqui tendo seu VP remarcado. Enfim, é uma situação delicada para quem é cotista e não quis desfazer a posição. Vai ter que aguardar aí bem pacientemente, acompanhar de perto, bem de perto, tá, pessoal? E no mais é isso. Um grande abraço, valeu!